Estamos de volta para mais um vídeo para entregar para vocês nessa semana. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre o estudo dessa oitava rodada. Solta a vinheta aí e fica até o final. Fala, torcida tricolor, uma ótima tarde a cada um de vocês, uma ótima semana, né? A gente está vindo de derrota, mas já passou, a gente tem que levantar a cabeça e tem que seguir, não é verdade? Então eu quero desejar uma semana abençoada para cada um de vocês. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sejam todos muito bem-vindos, quero agradecer a amizade, quero agradecer a parceria e a companhia de cada um de vocês aqui nesse canal. Desde já, com toda a humildade, quero pedir o teu like, quero pedir a tua inscrição para você que não é inscrito e quero pedir para que você ative o sininho das notificações para não perder nada, beleza? E comenta aqui embaixo a tua participação, ela é sempre importante e sempre bem-vinda. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o estudo dessa oitava rodada, beleza? Vamos dar uma passada aqui em todos os jogos. Eu vou dar 3 destaques positivos e também vou dar 3 destaques negativos nessa oitava rodada, beleza? Fica comigo até o final, o vídeo está bem legal. A rodada começou, né, no sábado, nós tivemos rodada nessa oitava, sábado e domingo. A rodada começou no sábado, né, Atlético Paranaense recebendo na sua casa o Grêmio, né, então a tendência normal é que o Atlético Paranaense vença na sua casa, né? Atlético Paranaense que vinha invicto dentro da sua casa, lá na Arena da Baixada. Mas o Grêmio conseguiu a sua segunda vitória consecutiva e bateu o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada. O Grêmio que deu um salto na tabela, eu vou falar para vocês depois quando eu colocar a tabela aqui do lado. E no mesmo horário do sábado, né, às 4 horas da tarde, que foi o horário do jogo do Grêmio e do Atlético Paranaense, jogou Fortaleza e Vasco, lá na Arena Castelão. O jogo estava muito parelho, né? Estava muito igual o jogo, sendo que o Fortaleza conseguiu encontrar 2 gols no apagar das luzes. Conseguiu fazer o gol com o Thiago Galhardo aos 87 do segundo tempo, se eu não me falha a memória, né? Se eu não estou enganado, e conseguiu fazer o gol nos acréscimos, né? Com outro rapaz lá, não sei se foi o Silvio Romero, alguma coisa do tipo. Fortaleza 2, Vasco 0, Vasco que não conseguiu sair da zona do rebaixamento, a gente vai ver depois na tabela, beleza? Às 6h30, um jogo mais tarde, né, no próprio sábado, o Cuiabá recebeu o Coritiba, né? Esse jogo foi lá na Arena Pantanal, onde o Cuiabá manda os seus jogos, e o jogo foi empate, 1-1. O Cuiabá saiu na frente logo no início do jogo, né? Um chute que basicamente foi um cruzamento, mas foi um cruzamento meio que chute do Fernando Sobral, então a bola foi direto para dentro do gol, um maior golaço, sendo que o Coritiba conseguiu empatar com o Robson. Então o Coritiba, mais uma vez, né, não consegue vencer dentro da competição. É a oitava rodada, o oitavo jogo que o Coritiba não vence. Coritiba segurando a lanterna. Também a gente vai ver como está a posição do Coritiba na tabela de classificação. E no mesmo horário, às 18h30, o Flamengo recebeu o Cruzeiro. Esse jogo no Maracanã, e Gabigol teve a oportunidade numa cobrança de pênalti, mas chutou a bola na trave. Ele até faz o gol no rebote, mas a trave, depois que entrou a nova regra, a trave ela fica neutra. Se ela bater na trave e voltar para você, é 2 toques. Não vale esse gol, entendeu? E o Flamengo saiu atrás do placar, né? O Marlon, ex-jogador do Fluminense, fez o gol logo no início do jogo, se não me engano, aos 5 minutos. E o Ayrton Lucas, ex-jogador do Fluminense também, empatou o jogo lá no Maracanã, ficou tudo igual, 1-1. Às 9 horas, encerrou no sábado, né, essa oitava rodada. No sábado, tem os jogos de domingo. Confronto entre São Paulo e Goiás no Morumbi. O Goiás estava fazendo um jogo legal, equilibrado, e conseguiu sair na frente do São Paulo lá no Morumbi. Sendo que o São Paulo está numa fase muito boa, vindo com um novo treinador, saiu o Rogério Ceni, entrou Dorival Júnior e acertou o time, né? Tem que tirar o chapéu para esse moço, porque veio para o Flamengo o ano passado, ajeitou o Flamengo, agora saiu do Flamengo, foi para o São Paulo, pegou o São Paulo arrebentado, acertou o São Paulo. Então São Paulo, vocês vão ver aqui na tabela aqui, né? Como é que São Paulo
deu uma subida boa, né? São Paulo conseguiu a virada 2-1 em cima do Goiás. Muito boa a vitória para o São Paulo nessa 8ª rodada. Pulando para o domingo, a gente tem 2 jogos na parte da tarde, 4 horas, né? Que foi Corinthians 2, Fluminense 0, né? Fluminense fez um belo primeiro tempo. Eu gostei demais, estava assistindo esse jogo de casa. Fluminense dominou, amassou o Corinthians. O problema foi que esse domínio, essa força de envolver o adversário, ela não teve conclusões eficazes em gol, que é o mais importante. Não adianta você dominar o teu adversário e não furar a marcação, e não furar, né, a defesa do goleiro. Cássio também fez um excelente primeiro tempo, né? E os chutes que a gente deu com Lima e Guga passaram muito perto do gol. Então, se fosse um pouquinho mais baixo, daria um pouco mais de trabalho para o Cássio. Só que a gente sabe, o Cássio, ele é um grande goleiro, né? Assim como nós temos um grande goleiro, Fábio, o Cássio estava numa tarde inspirada e ajudou, sim, o Corinthians a vencer o Fluminense numa tarde inspirada também, além do Cássio, do Roger Guedes, que fez 2 gols. Beleza? Então, Corinthians 2, Fluminense 0. Perdemos uma oportunidade de ir para vice-liderança. E com a derrota, a gente teve uma queda considerável na tabela. Vou mostrar para vocês depois aqui na classificação. O outro jogo foi Internacional e Bahia. Jogo no Beira-Rio. O jogo estava muito parelho. Inter conseguiu, né, 2 gols, achou 2 gols nesse jogo e venceu o Bahia por 2-0 dentro da sua casa. Uma vitória importante. Inter que vinha mal, o Inter está oscilando, mas conseguiu vencer o Bahia nessa 8ª rodada. Outro jogo, né, agora às 6h30, foi Red Bull Bragantino contra o Santos. Esse jogo lá na Nabi Abichadi, né? Agora eu falei o nome direitinho, né? Tem que fazer o curso para poder falar esse nome, né? Bragantino foi superior, jogou bem e venceu o Santos por 2-0, uma boa vitória do Bragantino jogando em casa. O jogo que eu queria, né, que acontecesse esse placar, falei num vídeo passado meu, Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras lá no Mineirão, um jogo muito equilibrado. O Rony do Palmeiras fez um golaço de bicicleta, só que o Rony estava um pouco impedido, né? Então foi anulado o gol e o Pavão fez um lindo gol pelo Atlético e depois num cruzamento o Palmeiras empatou com o Dudu. Final de jogo, 1-1. Palmeiras foi a 16 pontos, né? Manteve a vice-liderança e se o Fluminense ganhasse, era o Fluminense que estaria em segundo lugar. Aconteceu o que eu queria, mas não aconteceu o que eu queria no jogo do Corinthians e Fluminense. Uma pena, infelizmente, né? E para fechar a rodada no domingo ontem, às 19 horas, no Newton Santos, Botafogo recebeu o América Mineiro e Botafogo está numa fase excelente. Temos que elogiar, temos que dar os parabéns, porque Botafogo tem jogado com afinco, Botafogo tem jogado com garra, tem jogado com raça e tem sido eficiente. Tem ido para as partidas e tem concluído bem em gol e tem conseguido fazer os gols. Botafogo venceu ontem de 2-0 e assumiu cada vez mais a liderança, né? Está na liderança cada vez mais isolada, agora com 21 pontos. Então terminou a 8ª rodada ontem, né, com esses placares. Vou estar passando para vocês aqui agora, vou colocar aqui os 10 primeiros colocados, beleza? E depois eu vou colocar do 11º ao 20º colocado. Vou falar para vocês como é que está a classificação do Brasileirão após o término dessa 8ª rodada atualizada. Beleza, galera? Como vocês podem ver, Botafogo está em primeiríssimo lugar, liderança isolada com 21 pontos, são 7 vitórias e apenas uma derrota. Um início de campeonato excelente. Acho que ninguém esperava isso, nem os próprios torcedores do próprio Botafogo esperavam isso, né? Segundo lugar, Palmeiras com 16 pontos, né? Como eu falei para vocês, com esse empate que teve com o Atlético Mineiro. Em terceiro, o São Paulo com 15. E meu primeiro destaque, eu quero falar para vocês aqui, né? Tava falando do Botafogo, 21 pontos. Meu primeiro destaque é o Botafogo, que é líder isolado com 7 vitórias, uma derrota. Então, Botafogo, meu primeiro destaque. O meu segundo destaque é esse terceiro lugar aqui, do São Paulo. São Paulo com Dorival Júnior, que ajeitou o time, arrumou o time. São Paulo nessa rodada, o São Paulo ganhou 5 posições. Ele estava em 8º na 7ª rodada e ganhou 5 posições, foi para terceiro lugar, né? Então, São Paulo
Parabéns pela essa recuperação muito boa, beleza? Em quarto lugar está o Atlético Mineiro, com 14 pontos. Em quinto lugar, o Grêmio, que com a vitória fora de casa chegou aos 14 pontos. E o Grêmio é o meu terceiro destaque positivo, beleza? Dessa rodada oitava. O Grêmio também teve uma subida muito boa de tabela. O Grêmio estava em 10º lugar e ganhou 5 posições com a vitória fora de casa. Você vê como é que é importante vencer, que você sobe um elevador muito forte. O Grêmio saiu de 10º para 5º lugar. Então, o Grêmio também é o meu destaque, meu terceiro destaque positivo para essa rodada. Em sexto está o Cruzeiro, com 13 pontos. Em sétimo está o Flamengo, com 13. E o Fluminense, que estava em terceiro na sétima rodada, com a derrota para o Corinthians, caiu para o oitavo lugar. Então você percebe que a gente caiu 1, 2, 3, 4, caímos 5 posições. E se a gente ganhasse, se a gente vencesse, a gente saía de terceiro para segundo lugar. Então você vê como é que uma derrota, ela arrebenta com o time, assim como uma vitória eleva a confiança e eleva o time na tabela de classificação. Em nono está o Fortaleza, com 13 pontos. E em décimo, fechando essa primeira parte, como vocês estão vendo, o Bragantino, com 13 pontos, que venceu o Santos. Beleza? Virando a página, a gente tem em 11º o Atlético Paranaense, com 12 pontos. Temos o Santos em 12º, com 11. O Internacional, que após a vitória foi a 10 pontos. Temos o Corinthians, que estava na zona de rebaixamento, era o 18º. Corinthians foi para 14º. Então a vitória tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, agora com 8 pontos na tabela de classificação. O Cuiabá, com empate, caiu, foi para 15º com 8 pontos. O Bahia também caiu, foi para 16º, está com 7 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento, nós temos 17º, Goiás com 7 pontos. 18º, o Vasco com 6 pontos. O 19º, o América com 4 pontos. E o 20º colocado, o Curitiba, com 3 pontos, como vocês podem ver aqui. Essa é a tabela de classificação atual após essa oitava rodada, beleza? E os meus destaques negativos para essa rodada, falei os positivos, né? Botafogo, São Paulo e Grêmio, né? Que foram muito bem. E quero falar os negativos. Os negativos, infelizmente, eu começo pelo nosso Fluminense, que teve uma oportunidade muito boa, desperdiçada, né? Então, assim, podia estar na vice-liderança com 16 pontos, ia ter uma vitória a mais do que o Palmeiras, ia chegar a 5, o Palmeiras permaneceu com 4. Então assumiria a vice-liderança tranquilo e não perderia de vista o Botafogo. Agora a gente percebe que 21 para 13 já está uma distânciazinha de 8 pontos. Então é perigoso, você tem que estar mantendo ali a proximidade do teu líder ali para poder você chegar perto dele e ultrapassar ele. O meu segundo destaque negativo dessa rodada é o Vasco da Gama. O Vasco caiu uma posição e não consegue sair da zona de rebaixamento. O Vasco está mal. Se o Vasco não abrir o olho, o Vasco vai passar mais um campeonato com perrengue e vai lutar para tentar permanecer na primeira divisão. Eu acho que seria uma vergonha histórica se o Vasco caísse novamente esse ano. Subiu ano passado, cair esse ano fica muito feio para a história do Vasco da Gama, não é verdade? O meu terceiro e último destaque negativo é o Curitiba. Curitiba já são 8 jogos que o Curitiba não ganha. Lanterna absoluto do brasileiro e candidatíssimo à Série B do ano que vem. Curitiba não encontrar forças e não reagir o quanto antes vai ficar difícil. Curitiba, América Mineiro, né, que venceu na 7ª rodada, mas perdeu de novo agora para o Botafogo. O Vasco e o Cuiabá. Esses times, eles têm que dar uma recuperada, senão vão brigar fortemente para não cair essa temporada. Beleza? Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer a tua amizade, a tua parceria. Um grande abraço para você, né, que está comigo nessa jornada. Quero pedir o teu like. Por favor, aperta o joinha aí, isso aí me ajuda, né? É de graça, não vai te machucar e vai me dar uma força muito boa. Quero pedir para você que está vendo esse vídeo, né? Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal. Tem um botãozinho aí embaixo de inscreva-se. Dá essa força pro teu amigo Fagner, beleza? Se inscreva no nosso canal, isso é importante para mim, para a gente continuar crescendo. Ativa o sininho das notificações. Por que que isso é importante? Toda vez que eu lançar um vídeo novo, assim que sair no YouTube, o YouTube, sabendo que você é
um inscrito do canal, né, e ativou o sininho, ele vai te avisar que saiu um vídeo novo aqui do canal Meu Tricolor e você vai poder assistir esse vídeo logo que ele sair, beleza? E o campo dos comentários é importante, está aberto, eu gosto muito e quero muito a tua participação, quero poder trocar essa ideia com vocês. Respondo a cada um com o maior carinho. Sempre digo, às vezes não consigo responder na hora, porque eu tenho muitos compromissos, mas quando eu vejo que chegou um comentário, eu paro ali 2 minutos, 5 minutos e respondo às pessoas que estão comigo nessa história, nessa caminhada. Eu agradeço de coração a tua parceria, a tua amizade. Tamo junto, saudações tricolores. Se eu não voltar hoje, amanhã tem mais vídeo aqui para falar da nossa semana, do nosso Flusão. Beleza? Saudações tricolores!